Olá pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando o Educação no Ar. O assunto de hoje é educação financeira e a importância de tratar o tema em sala de aula. Quem conversa com a gente é a presidente do Grupo de Apoio Pedagógico do Comitê Nacional de Educação Financeira, CONEF, e assessora técnica da Secretaria de Educação Básica do MEC, Sandra Tiné. Sandra Tiné é formada em Geografia pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, mestre e doutora em Educação pela Universidade de Brasília, professora da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, atualmente está cedida à Secretaria de Educação Básica do MEC. É assessora técnica na Diretoria de Currículos e Educação Integral. Está à frente do Grupo de Apoio Pedagógico. Bem-vinda ao Educação no Ar. Primeiro, eu gostaria que você falasse para a gente sobre o decreto presidencial que instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira e a importância de tratar esse tema nas escolas. Obrigada, é sempre bom conversar com todo mundo, com as escolas, com o país todo sobre essa temática que é tão importante e precisa de fato de divulgação. O decreto que criou a Estratégia Nacional de Educação Financeira, ele instituiu um colegiado formado pelos reguladores, pelo MEC e várias instituições também do mundo privado. Mas é um colegiado que tem sempre à frente, a presidência desse colegiado, que muda anualmente, é sempre de um órgão público. Então, é prioritariamente uma ação pública que conta com os parceiros privados para que a gente consiga levar essa temática a todas as pessoas da população, particularmente às escolas, que as escolas são um locus muito importante para que a gente trabalhe e conheça essa temática, né? Então, o decreto tem uma importância muito grande, ele precisa, de fato, ser conhecido e saber o que efetivamente se faz, qual o trabalho que se faz com a educação financeira no país. Partindo disso, a gente tem a importância dele. É um tema que poucos conhecem, a população brasileira tem pouco conhecimento sobre o que é ser financeiramente educado, como gerir suas finanças, seus planejamentos, projetar sonhos, projetar coisas para o futuro, o que desejam. E isso tudo é uma coisa que a gente começa a trabalhar e pode ser trabalhada, deve, aliás, ser trabalhada desde o início da escolarização. Com crianças a gente precisa trabalhar, né? Então, esse é um ponto importante. A gente olhar as nossas... Os últimos censos, se a gente olhar as pesquisas, a gente vê que ainda somos um país de pessoas super endividadas e isso compromete o crescimento do país, né? E, sobretudo, outras questões, como até a própria saúde das pessoas, as pessoas se preocupam muito. Um ponto importante que eu acho que a gente pode também tratar é a questão da sustentabilidade. A educação financeira trabalha na perspectiva da sustentabilidade. Queremos e precisamos ser um país de poupadores. Algumas escolas já ensinam esse tema em sala de aula, né? Como é o apoio do MEC para que isso seja feito? O MEC tem um assento no CONEF muito importante, porque todas as ações de ordem pedagógica passam pelo grupo de apoio pedagógico que é dirigido pelo MEC. Existem muitos materiais. Uma premissa importante que a gente precisa lembrar é que na educação financeira, dentro da estratégia nacional, todos os materiais são gratuitos. A gente não tem trabalhos com materiais pagos. Então, são materiais disponíveis às escolas. Eles estão no site Vida e Dinheiro, que é o site da ENEF. Nós temos muitos materiais para download. Tivemos aí uma grande distribuição de materiais impressos, livros impressos para o ensino médio, mas nós temos hoje materiais do ensino fundamental, de todo o ensino fundamental e ensino médio. Por ser um tema transversal e integrador, e a gente não tratar dentro de uma disciplina, ele é uma área que integra os vários componentes curriculares. Por quê? Porque nós estamos falando de conhecer o contexto socioeconômico, nós estamos falando das pessoas aprenderem a poupar, a planejar, né? E isso tudo a gente começa desde pequeno, né? Quando a gente fala em poupança, a gente está falando em se planejar, em projetar sonhos, mudar o comportamento sobre o consumo. E isso a escola é determinante. Nós temos materiais, o MEC distribuiu e fez uma pesquisa com o Banco Mundial
No ensino médio, grande, de larga escala, nós distribuímos mais de 3 mil livros no país para que esse projeto fosse à frente, para que a escola começasse a entender e colocasse isso no seu currículo. Então, hoje nós temos materiais disponíveis, aulas também, material de fichas de aula que estão disponíveis lá e outros materiais que podem ser inseridos tanto em toda a educação básica e na educação superior. Quando a gente ensina crianças e adolescentes, isso pode se refletir também dentro de casa. A criança se torna exemplo para os pais e eles podem se tornar mais responsáveis financeiramente. Sem dúvida, desde pequena, quando a criança volta da escola, ela vem adquirindo hábitos, ela vem trazendo, socializando os seus conhecimentos e isso mexe nas famílias. Essa é a ideia, de que a escola seja também um caminho, um elo entre as ações que ela pratica e as ações da família. Então, uma criança que aprende a poupar, uma criança que fecha a torneira, que não gasta materiais, que tem essas preocupações com a sustentabilidade, ela leva para casa. Bem como ela aprende a planejar, ela aprende a poupar. E isso se reflete nas famílias. Então, é uma ação que parte da escola para toda a sociedade. Essa eu acho que é a grande importância do tema. A gente também pode dizer que ensinar esse tema é também uma forma de preparar essas crianças e adolescentes para o futuro? O futuro desses jovens e o futuro do nosso país, né? Um país que não poupa, dificilmente é um país que cresce. O país precisa entender isso. E isso começa dentro de casa, na nossa própria vida, nas nossas finanças pessoais. Isso se reflete também no país, quando se tem uma população mais consciente financeiramente, isso influencia no desenvolvimento da nação? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma das nossas premissas básicas, né? Nós precisamos ter um país que aprenda a poupar, que entenda a trabalhar seu dinheiro, fazer reservas, planejar a longo prazo. E sem isso a gente não tem um país com um bom crescimento econômico. E esse assunto desperta o interesse dos estudantes? Crianças e adolescentes, né? A abordagem que é muito interessante, é que chama a atenção deles. Então, isso é uma temática que eles além de acharem bastante interessante, eles levam para suas ações cotidianas, para dentro de casa, né? Isso é um trabalho que a gente começa como na escola, na sala de aula, e ele supera os muros da escola e vai para toda a comunidade, né? Isso é um aspecto muito interessante. Nós temos projetos muito bonitos desenvolvidos no país, em que as escolas conseguem inserir isso nos seus currículos, nos seus projetos político-pedagógicos, e é uma ação que toda escola desenvolve, entra no cotidiano, na cultura escolar, e, a partir disso, a gente tem uma mudança bem significativa. A educação financeira é um tema transversal, né? Como ele seria ensinado em sala de aula, com o apoio das disciplinas obrigatórias? Dada a abrangência, todas as áreas precisam tratar. Então, não é um tema obrigatório como os componentes curriculares, mas é um tema que atravessa todos eles e faz com que se aprenda matemática, se aprenda português, geografia e história de forma muito mais lúdica e interessante, porque traz para a realidade deles essa situação. E eu acho que isso facilita bastante as aprendizagens dos estudantes. Qual seria a primeira dica que você daria para os estudantes com relação à educação financeira? São dois caminhos que levam a temática ao patamar que ela precisa ter de importância na sociedade. É a gente pensar em poupar. Quando a gente pensa em poupar, a gente está pensando na sustentabilidade, poupar recursos, poupar dinheiro, a gente olhar com mais responsabilidade para os nossos recursos, nossos pessoais e nossos recursos da sociedade de maneira geral. Hoje nós falamos sobre educação financeira. Aprender o tema nas escolas é essencial para o fortalecimento da cidadania. O estudante se torna mais consciente da importância de tomar decisões acertadas sobre finanças e consumo. Para saber mais sobre as nossas ações, acesse o site e as redes sociais do MEC. Até a próxima!